Então bora lá. Que tempo é dinheiro. E dinheiro. Esquece a analogia, tá quente. Eu só quero terminar logo. Bem-vindos ao nosso vídeo projeto de itinerário amazônico. Aqui, cada integrante da equipe vai apresentar um tema essencial sobre a maior floresta tropical do mundo, destacando sua importância, os desafios que enfrenta e como podemos protegê-la. Nosso objetivo é que vocês aprendam, reflitam e até mesmo, quem sabe, se divirtam enquanto vocês exploram um pouco da riqueza que a Amazônia pode oferecer para nós. E não só o que ela pode oferecer, mas também o que ela representa. A Amazônia representa uma das maiores riquezas naturais do Brasil, cobrindo cerca de 60% do nosso território. Porém, ela também é um dos maiores exemplos de como o país falha em proteger seu próprio patrimônio. A falta de um projeto nacional específico para a Amazônia trouxe consequências graves para o meio ambiente e para as comunidades que vivem nela. É impressionante pensar como uma coisa tão grande como a Amazônia, que representa mais da metade do nosso território, ainda enfrenta tantos desafios. Isso faz a gente refletir: será que estamos priorizando o que realmente importa para o futuro do país? Já pararam para pensar que a Amazônia é como se fosse aquela criança estudiosa que todo mundo elogia, mas ninguém ajuda ela? Ela faz tudo pela gente, mas a gente não dá nada em troca. Consequências da exploração e violência. Essas explorações descontroladas atingem não apenas os recursos naturais, mas também as comunidades tradicionais. A violência é uma realidade para muitos que vivem na Amazônia. E essa violência se estende ao ecossistema, aos povos indígenas e às terras que protegem. Estamos falando de uma região que sofre com agressões constantes, sejam biomas, rios ou territórios. O impacto da exploração é tão profundo que não afeta só a gente, e sim culturas inteiras. Povos indígenas e ribeirinhos estão constantemente na linha de frente para combater isso, enfrentando a violência para proteger o que é deles por direito. É como se a Amazônia tivesse colocado a plaquinha de não perturbe, mas a gente simplesmente ignora. E o resultado? Caos. A importância dos povos tradicionais. É fundamental reconhecer o papel dos povos tradicionais na preservação da Amazônia. Durante séculos, eles têm sido os principais defensores da floresta, mantendo práticas sustentáveis e protegendo a biodiversidade. Hoje o mundo deve a eles uma grande dívida pelo trabalho de preservação e o carbono que a Amazônia sequestrou ao longo dos anos. Para ti, nunca faltou uma comida, um alimento dentro da nossa casa. Pararem para pensar, os povos tradicionais são os verdadeiros guardiões da floresta amazônica. Eles diariamente nos mostram que é possível viver em harmonia com a floresta e com a natureza. E isso é algo que constantemente a gente esquece no nosso dia a dia no meio urbano, já que não temos tanto contato assim com a natureza no nosso dia a dia. Ambiental de regulamentação. A Amazônia vive hoje uma crise sem precedentes. Vimos a desregulamentação das políticas de proteção ambiental, além do desrespeito aos direitos dos povos originários, conquistas históricas como direitos humanos e direitos territoriais desses povos têm sido ignoradas e desvalorizadas pelo próprio governo. A importância da preservação do Estado. É cada vez mais urgente que o Estado se posicione em regular atividades na Amazônia. A desativação da presença do governo facilita a destruição dos ecossistemas e o desamparo das comunidades locais. Sem a fiscalização constante, corremos o risco de perdermos um patrimônio que é crucial para o equilíbrio climático e cultural. Quando a gente está falando de crise ambiental, a gente está falando de algo que vai além da floresta. É uma coisa
que nos afeta diretamente, seja no clima, como está sendo atualmente, na economia, ou até mesmo em pratos de comida. A gente está falando de uma crise ambiental. É uma coisa que está no nosso dia a dia e daqui para frente vai ser isso. Essa é a nossa visão atual de mundo. Não tem pra onde correr, infelizmente. Mas a gente pode ver, aí tem muita fumaça, tá chovendo onde não devia, tá fazendo seca onde não tem porquê e tá nevando aonde nunca nevou. Isso é uma crise ambiental. É um nível alarmante, então isso precisa entrar em discussão urgentemente. Óbvio que é mais fácil fazer a questão. E, falando nisso, o Estado é fundamental nessa questão. Mas também a gente tem que lembrar que nós, como cidadãos, também temos um papel a cumprir. Ciência é a sustentabilidade na Amazônia. Para garantir o futuro da Amazônia, precisamos olhar para a ciência. A região tem um potencial para ser um grande laboratório de inovação e sustentabilidade. Um espaço onde a ciência e o saber tradicional possam se unir para criar soluções que preservem a floresta e beneficiem as comunidades. Esse é um caminho para transformar a relação do ser humano com a natureza. Uma coisa que pega muito é que as pessoas pensam que ciência e tradição são coisas opostas, mas não precisa ser oposto uma da outra. Na verdade, juntando a ciência com a tradição, elas podem criar soluções incríveis para proteger a floresta e beneficiar as comunidades, tanto urbanas quanto ribeirinhas, e até mesmo as comunidades tradicionais localizadas no Brasil, que tem não falta. Territorialidade científica e envolvimento das comunidades. O futuro da Amazônia depende de uma territorialidade científica que envolva as comunidades locais, os cientistas e o governo em uma cooperação verdadeira. Só assim poderemos criar um modelo de desenvolvimento que respeite o ambiente e as pessoas que vivem nele. A Amazônia deve ser vista como uma prioridade nacional, uma herança que pertence a todos os brasileiros. A Amazônia é mais do que uma floresta, é um patrimônio nacional e um símbolo de resistência. Vamos preservá-la. E esse vídeo é só o começo de uma longa conversa que precisa continuar. Nós vemos debates sobre isso na televisão, nós vemos blogs, notícias, jornais comentando sobre esse assunto e acabam dando em nada. E é uma coisa muito irritante de se ter, sabe? Porque nós vemos o cenário atual e a gente sabe que não tem pra onde escapar. Porque, de uma forma bem rápida, dizendo, daqui pra frente é só pra trás. Não tem pra onde ir, não tem como voltar, só tem como amenizar a nossa situação atual para que dê de viver um pouco mais. Nós temos, por exemplo, as fumaças atualmente na cidade de Santarém. Pessoas ficando gripadas, tendo crise de asma, muita tosse. Isso, querendo ou não, afeta diretamente na sociedade, seja na questão de saúde quanto educacional. Então, é um assunto que está no nosso meio? Sim. É um assunto que é comentado? Sim. Mas é um assunto que não é levado para frente, não é levado a sério. Então, vale analisar, cabe nós, cidadãos, fazermos a coisa certa, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Tentar ao máximo amenizar tudo isso que já foi feito, não por nós, por eles, mas cabe a nós resolver essa situação. A Amazônia não é só uma floresta qualquer, é o coração do nosso país e cabe a todos nós cuidar dela.